Fala pessoal, aqui é a Kamui do canal Carry Seekers e aqui eu tô com meu parceiro Icaris, prazer todo meu. E a gente vai falar de um tópico aqui muito importante que o pessoal tá sendo muito percorrido pelo TikTok, YouTube e tudo mais. Polêmico pra um caralho. E bem, essa foi uma introdução rápida aqui pra gente se apresentar aqui pro TikTok no caso e importante pro YouTube também. Como vocês já tinham visto pelo título, a polêmica é Goku vs Saitama. E vamos começar discutindo sobre a diferença de força absoluta x força infinita, que é algo que muitos não entendem e acaba confundindo nessa hora de diferenciar o poder e o nível dos dois. Começando por força absoluta, que o usuário possui a capacidade de levantamento e golpe em uma escala absoluta e transcendente, ou seja, ela não tem limite. O usuário pode aumentar em um nível infinito e diminuir à vontade no controle total dele. Ele não precisa evoluir, treinar e nem desenvolver isso. Bom galera, já que o Icaris explicou a força absoluta, eu vou explicar aqui agora a força infinita. Que diferente do que o pessoal, muita gente acha que a força infinita é absoluta, mas totalmente contrário, até porque mesmo sendo infinita, ela ainda é finita de certa forma, porque o usuário ainda tem uma certa limitação, mas conforme ele tem um tempo de sem limite, ou seja, ele cresce gradualmente a sua força, essencialmente, taticamente para sempre, ele não precisa de fazer nada, como no caso do Saitama, ele só luta e a própria força dele já cresce automaticamente, ou seja, por isso que ela é infinita, até porque o gráfico que acontece da luta com o Garou contra o Saitama é a prova totalmente disso, porque na hora que ele tá lutando, e olha que isso é uma luta em alta velocidade, cara, acima da velocidade da luz, ou até, sei lá, umas 20 vezes mais, ou até 30, eu não sei, porque não dá pra calcular a velocidade que eles estavam tendo ali na hora. Porém, a velocidade de evolução do Saitama era muito absurda, a ponto de superar o Garou na hora que ele copiava o status atual do Saitama ali no caso. Fazendo uma observação aqui, também que tem a resistência infinita e a versão dela que seria uma absoluta. Não se sabe dizer qual seria a do Saitama, porque o anime por si só não mostra isso. O único gráfico que tem é da força infinita. Mas em resistência infinita ou absoluta, poderia ser absoluta logo, já que meio que não faz diferença, porque não mostra nenhum grau de evolução dos dois, digamos assim. Mas ele pode ter perfeitamente qualquer uma das duas. A infinita cresceria da mesma forma que a força infinita também cresceria, e a resistência absoluta se manteria, ele era praticamente imune a tudo. O que parece mais ser coerente, já que ele leva golpes mais fortes que o dele, e antes da força dele crescer mais rápido, ele já aguenta esses golpes sem nenhum dano ou lesão. Fato que também a gente pode pegar um exemplo muito bom, que todo mundo já conhece, que é um anime bom, que é o Boku no Hero, do jovem Midoriya. A força dele que ele tem ali com o All For One é uma força muito superior que o corpo dele suporta. Tanto que o que acontece? Na hora que ele usa, ele quebra o braço, ele quebra a parte do corpo ali, ele fratura na hora. Ele não sustenta a força que ele está usando na hora, né? E isso é uma prova que a gente pode usar como exemplo e por aí segue também, né? No caso dele, do Midoriya ali. Mas no caso do Saitama, para ele usar a força que ele tem que ter uma resistência comparada ou superior à força dele, ou igual à força dele no caso, que no caso é a coisa do Saitama. Pode ser tanto absoluta quanto infinita, né? Já que ele tem uma força infinita, automaticamente ele vai ter uma resistência infinita, já que ele não demonstrou nenhuma alguma coisa que pudesse parar ele ou afetar ele negativamente ou de alguma forma, seja negativamente, fora que a resistência mental do Saitama também é muito notável em vários aspectos, na hora que a própria Tsumaki ou aquele alien na nave da invasão do Boros usou no próprio Saitama um controle psíquico, né? E não funcionou muito bem, até porque não afetou nada no Saitama, ou seja, tanto a resistência física, no caso a base metafísica, no caso ali, os poderes metafísica, já que é um poder psíquico, não afetou nada no Saitama, já que a resistência dele é muito alta, além de uma força de vontade que é muito absurda. A gente vai falar sobre os feitos do Saitama e do Goku e comparar alguns deles. Começando com um dos feitos que acho que muitos já viram, o Saitama, quando ele deu um porradão no meio do ar, no nada, não fez nem esforço, e ele quebrou a realidade, foi para outra dimensão apenas com um soco no ar. E enquanto isso, o Goku precisou fazer a fusão com o Vegeta, lutar contra o Broly e ainda assim levou um
alguns segundos até eles conseguirem realmente quebrar a realidade e ir para outra dimensão. E um outro feito que pode ser comentado é o soco do Saitama nas últimos episódios, capítulos do mangá, em que ele socou o vácuo e aniquilou vários sóis e possivelmente algumas galáxias anãs. Com um soco, imagina com vários ou mais de um, ou usando um soco muito sério mesmo. Porque ele mesmo deixou claro que aquilo foi até mediano pra ele. Agora a gente pegando um outro feito do Saitama que é muito absurdo, uma coisa, cara, muito absurda. Eu até falei um pouco antes, que é no caso do Broly. O pessoal compara muito a evolução do Broly com a do Saitama, sendo que, rapaziada, não tem como comparar os dois, mano. O Broly, ele leva um tempo pra ele se adaptar ao cara, ainda na forma base, né? Ele tava lutando com Vegeta Blue, God e tal, na forma base ainda, e superando o cara na forma base. Ou seja, já que ele tava na forma base, e ele demorava um tempo, ou seja, ele levava um tempo pra se recuperar da porrada que ele tomou, mas quando ele voltava, ele já voltava no nível absurdo. Ao contrário do Saitama, ele fica evoluindo, né? No caso, ele tem a sua força aumentada conforme microsegundos, rapaziada. Porque a luta que ele tava tendo com o Garou era em alta velocidade, cara. Não tem como se falar, mas é uma luta também normal, não. Você sabe que a luta dos dois tava numa velocidade muito absurda. Se você falar que não estava acima da velocidade da luz, você já tá mentindo aqui na situação. Porque você sabe que o Garou, tanto o Saitama, estava lutando numa velocidade muito absurda. E é óbvio que estava acima da velocidade da luz. Logo, a velocidade de potencial, tanto pode ser evolução, potencial, força, é muito superior ao do próprio Broly, já que a evolução do Saitama é superior ao do Broly, já que a dele cresce conforme o ataque, ou mesmo desviando, atacando e esquivando ali na hora também, né? Além do próprio tempo em si, que é gradualmente ele tem a sua força aumentada conforme o tempo. Agora, rapaz, entrando num tópico que eu acho muito importante, que o pessoal desconsidera muito, ou muitos consideram muito, pode ser tanto faz a parte de uma outra, são os feitos dos personagens. Ah, mas o Goku tem um feito de não sei o que, derrotou um personagem que é multiversal e tal, beleza. Ele tem esse feito aí, esse feito é um feito realmente muito absurdo, tranquilo. Porém, vocês têm que pegar o conceito e o feito, porque o que acontece? Na hora que o personagem tem um conceito, isso faz parte do personagem. Ou seja, como o Saitama tem um conceito de força infinita, o pessoal tira essa criatividade do personagem e deixa como potencial absoluto ou evolução infinita. Sendo que esse tipo de evolução infinita, você está dando mais atributos ao próprio Saitama, além de você estar também afirmando ele ter a própria força infinita. Porque se ele tem uma evolução infinita, ele automaticamente também tem uma força infinita. Ou seja, vocês mesmo estão falando cagada e merda na hora de vocês tentarem debater, né? Debater e tentar discutir essa parada aí. A gente também pode pegar um claro exemplo da gente falar do próprio Monabovol e o Galactus. Quem tem mais feitos? O Galactus. Ah, mas o Monabovol é o coisa da Marvel. Sim, ele é o deus da Marvel. O conceito dele é esse. Ele é o deus da Marvel. O conceito dele ser isso, ele tem menos feito que o próprio Galactus. E o Galactus tem muito mais feito que ele, porém, ele não é deus da Marvel. Logo, se fosse pelo feito, quem ganharia seria quem? O próprio Galactus. Porém, como o conceito do Monabovol é ser o deus daquele universo, deixa ele daquela forma absoluta. E é o conceito do próprio personagem. Logo, feitos não são totalmente absolutos nesse tipo de debate ou relação de força de meus personagens, já que o conceito fica acima, já que é uma característica do personagem. E no caso a gente tinha que se perguntar o que o personagem não poderia fazer, já que o conceito demonstra o que ele é capaz de fazer e não o que ele não pode. E a gente se perguntar o que ele não pode fazer. No caso do Goku, ele não consegue fazer a mesma coisa que o Saitama faz, ele não consegue evoluir ao mesma taxa que o próprio Saitama tem, já que o próprio Goku ele precisa se transformar para aumentar o seu nível de poder e resistência, seja aqui e por aí segue. Complementando que teria uma exceção que seria se houvesse alguma incoerência dentro do mangá que rebatesse o que o autor disse e não houvesse nenhuma justificativa plausível para poder tampar essa incoerência. Mas no caso Saitama, como não foi apresentado isso, não tem como dizer que o conceito aplicado pelo autor seja daquilo. Então, a não ser que seja encontrado um furo de roteiro,
não tem como anular o que o autor disse ou deu como conceito pro próprio personagem. Então o que dá é pra levar aquilo realmente como uma forma absoluta. A não ser que ele esteja mentindo, mas isso a gente iria encontrar em futuros momentos no mangá. Concluindo então que numa batalha entre o Goku e Saitama, por mais que o Goku conseguisse evoluir até seu último estado e última forma, ele ia precisar de treino para poder evoluir e quebrar o limite dele, que uma hora ele ia chegar nesse limite. E o Saitama não. Enquanto a força do Goku iria crescendo, o Saitama ia multiplicando cada vez mais, ia crescer com uma velocidade superior à do Goku. E o Saitama não vai ter limite na batalha, ele vai continuar crescendo, não vai parar e ele não vai precisar treinar para poder aumentar isso. E ainda levando em consideração que teria a resistência ilimitada ou resistência absoluta. Que no caso de qualquer um desses dois, seria quase impossível o Goku conseguir causar um dano muito grave no Saitama. Ele teria que acelerar muito rápido o movimento dele antes que o Saitama conseguisse deixar o seu nível de poder no topo. E a gente pode falar do famoso Speed Blitz, que o pessoal muito fala. Porém, todos nós sabemos que o Goku não é muito de fazer esse tipo de ataque, a não ser que ele veja que seja realmente necessário ou que esse indivíduo seja uma ameaça muito iminente ali para se eliminar. Mas como vocês sabem que o Goku gosta de iniciar na base, ir pro 1, aí pro 2, aí de repente ele pula pro God, mas isso nem vai fazer diferença, já que a força Saitama vai crescer gradativamente conforme o tempo ali da luta, né? Independente do tempo da luta, a força do Saitama vai estar superando do Goku. Independente da transformação dele, ele pode pular pro Blue, que a força do Saitama vai superar na hora a força dele, porque leva poucos segundos, até menos que segundos, pode ser microsegundos, milissegundos que a força dele vai se superar ali. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo em si, né? Tanto pro TikTok, tanto pro YouTube. Tamo junto, se inscreve aí ou segue a gente aí pra gente continuar fazendo mais vídeos e a gente manter essa relatividade aí do canal. Overlord